Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Na segunda temporada, no programa sobre direito das sucessões com Gabriel Ituza, eu terminei dizendo que planejamento sucessório seria um excelente tema para um novo Papeando. E é justamente sobre planejamento sucessório que eu vou falar hoje com uma figuraça, Rodrigo Mazei, um advogado, professor da UFES, inclusive da cadeira de sucessões. O cara entende tudo sobre planejamento sucessório. Mazei, que prazer te receber no Papeando com Pamplona. Rodolfo, prazer é todo meu, não só por estar aqui contigo, mas poder falar sobre um tema tão difícil e tão pouco conhecido. E é realmente um tema que é bastante complicado, bastante pouco divulgado, embora de grande importância. E por isso, Mazei, eu quero que você falasse aí pra gente, o que é planejamento sucessório no final das contas? Olha, a gente normalmente a gente estuda direito de sucessões a partir de uma ideia da morte. Sim. E de um modo geral, o que a gente tem? A morte ela não é planejada. E a gente tem uma situação do latino, que o latino tem um medo de planejar o que vai acontecer. Verdade. Então esse é um problema. Tanto que às vezes a pessoa acha que vai fazer testamento, ele fala, mas doutor, eu estou para morrer. O planejamento sucessório, o que é? É uma ideia de como as coisas vão se desenvolver após a sua morte, especialmente no plano patrimonial. Essa é a ideia, digamos, básica do planejamento sucessório, ou seja, se ter essa situação, né, se ter o direito sucessório já com um certo planejamento. Sim, mas quais são as principais previsões sobre esse tema na legislação? Se de um modo geral, por exemplo, você pode imaginar, porque o campo é vastíssimo. Claro. Todo mundo fala testamento. O testamento é um dos instrumentos. Você pode ter adiantamento de legítima, você tem figuras de direitos reais, por exemplo, você pode fazer doação com usufruto, bem de família. Enfim, você tem. E hoje tem uma figura pouquíssimo utilizada, que é a questão do seguro. Que isso é bem importante. Se tiver mais lá na frente, eu posso até tocar mais nesse assunto. Então, assim, enfim, na verdade, a gente tem uma infinidade de instrumentos que fazem com que o planejamento seja moldado de acordo com a realidade e a vontade de cada um. Isso eu acho fascinante, porque eu sempre costumo dizer para os alunos de sucessões que estudar direito das sucessões não é só estudar um ramo ligado à família, não. É família, é a reais, é a contratos, há toda uma gama, uma enciclopédica para conhecer essa matéria. Mas como é que historicamente tem sido visto o planejamento sucessório? No Brasil, isso é um tema muito novo. Até quero fazer um registro aqui e te dar os parabéns, que o primeiro manual que a gente tem, com um capítulo específico sobre planejamento sucessório, é o seu manual com o do Pablo. Veja que isso é um marco na doutrina. Então, o planejamento sucessório tem sido um movimento que veio no fim da década aqui no Brasil, no fim da década de 70 para cá, 80, agora no século XXI com mais força. Mas note que hoje é sempre vinculado a uma questão muito de empresa, o que não revela, de fato, toda a pujança, todo o efeito, toda a utilidade do planejamento sucessório. Esse negócio de estar relacionado com a empresa é um tema legal, porque acho que é um certo preconceito com o planejamento sucessório. As pessoas costumam dizer que planejamento sucessório é só coisa de rico. O que você acha disso? Não é, efetivamente não é uma coisa de rico. Eu vou dar um exemplo de uma situação muito curiosa. O seguro, né? O seguro de morte. Que na verdade é seguro de vida, não seguro de morte. Veja que o valor do seguro, ele é recebido, né? Ele tem regras na divisão que se aplicam do direito sucessório, mas ele não se considera como herança, logo não paga imposto e sequer, veja, pode ser utilizado para abater dívidas do falecido. Então, é uma figura, você veja, que um próprio seguro, que é uma figura do nosso dia a dia... Porque o beneficiado não é o falecido, são seus herdeiros. E mais ainda, e pegando o novo CPC, que segue já uma linha do Código de 73, a gente tem uma ideia mais legal ainda. Veja que o valor do seguro é considerado como um bem penhorável. Legal. Então, isso é uma figura simples. Dentro dessa linha, eu queria ouvir ainda quais são as principais vantagens do planejamento sucessório? São tributárias, são civis, são de evitar briga? Olha só, sem dúvida, financeira, questão de imposto, não há dúvida alguma. E às vezes até, mais do que isso tudo, eu vou dizer o seguinte, o inventário, ele trabalha com uma ideia anacrônica. Certo. Tá? Até porque o inventário ele parte de uma premissa que o quê? Aquele que morreu é rico, e que todos os herdeiros são safados. Então a gente tem uma situação que ele é extremamente complexo, o inventário. Então quanto mais simples você tiver a situação que vá para o inventário ou até dispensar o inventário,
isso é melhor. Então, na verdade, você ganha uma própria dinâmica. Sem contar que boa parte das vezes, o que acaba acontecendo? O planejamento sucessório evita aquilo que o falecido menos quer, que é uma briga. É verdade. Então ele quer dormir, às vezes, ele quer dormir em paz. Ele quer descansar. E dormir, descansar, em definitivo, em paz. E eu brinco, às vezes, que no planejamento sucessório, às vezes é melhor você fazer um planejamento sucessório, ficar vermelho durante um período, do que ficar amarelo na sua eternidade. Só para arrematar, eu queria que você falasse agora, para quem está nos vendo, nessa possibilidade múltipla, uma quantidade enorme de pessoas nos vendo de toda a parte do país e fora dele. O que você diria para alguém que está pensando em fazer um planejamento sucessório? Olha, sem dúvida, um planejamento sucessório, ele é muito importante a presença de um advogado que conheça essa área, né, é fundamental. Agora, quando você vai fazer um planejamento sucessório, não pensar que isso é uma situação que você vai resolver em 1 ou 2 ou 3 minutos. É de fato uma ideia de planejamento. Saber efetivamente o que você quer fazer e ter um ponto que é muito importante. O planejamento sucessório, ele é absolutamente dinâmico, ou seja, ele pode ser mudado com o tempo. Até para você ter um exemplo, veja que o testamento, por natureza, ele é revogável. E o que acontece? É um mito. Vários clientes, quando me procuram, falam, não, doutor, não vou fazer um testamento não, porque depois eu não posso mais mudar isso. Poxa. Veja, então o que a pessoa entender? Que o planejamento sucessório, na verdade, você entra num dinamismo para planejar a sua vida. Como tudo na vida, você pode planejar e você pode fazer o quê? Os seus acertos. Então é muito importante se pensar nisso. E dentro desse planejamento, eu quero dizer para você que eu tenho aqui uma plateia que quer fazer umas perguntas para você. E daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Professor, meu nome é Cibele Pessoa e eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito do papel do advogado no planejamento sucessório e qual o posicionamento dos tribunais a respeito desse tema. Cibele, essa pergunta ela é bem interessante. Como isso é uma matéria nova, efetivamente a participação do advogado ela é importante até para poder esclarecer alguns pontos. Eu diria fundamental. É essencial. Porque tem pontos, às vezes, que as pessoas não sabem, como, por exemplo, que a pessoa jurídica pode ser herdeira. Tem até um caso engraçado lá no escritório, que apareceu um sujeito e falou assim, meu planejamento vai ser simples. Eu tenho um neto que eu não quero deixar nada para ele. Por isso já deserdei a mãe dele. Aí quando eu falei assim, mas se você deserdou a mãe dele, houve a morte civil, então ele vai herdar tudo. Então vejam, falta de conhecimento sobre o ponto. Quanto aos tribunais, a gente ainda não tem muita matéria, isso é muito novo. De um modo geral, os tribunais têm aceitado bem, tá? Às vezes nas questões empresariais mais arrojadas, às vezes não é muito compreendido. Mas, de um modo geral, tem aceitado bem. Eu acho que essa é uma questão muito importante na ideia de uma mudança de mentalidade, porque, sem sombra de dúvida, a valorização do planejamento sucessório pelos tribunais leva em consideração uma revalorização da autonomia da vontade, nesse caso, pós-mortem. Professor, meu nome é Antônio Balbino. Eu gostaria de saber como fazer um planejamento sucessório vivendo uma união estável. Caríssimo Balbino, pela sua cara eu já sei que isso aí é uma consulta, né? Que é caso concreto seu. Mas então eu vou te responder aqui, não vou te cobrar, hein? O negócio é o seguinte, o planejamento sucessório é importantíssimo, qualquer que seja a relação, casamento, união estável. Até, para te falar a verdade, até para namoro qualificado ele é interessante. Solteirice, qualquer situação. E veja que no caso das famílias mosaico, o planejamento sucessório toma uma relevância, claro, Rodolfo, importantíssima. Então, o que eu te aconselho? Aconselho que você comece a fazer o seu planejamento sucessório na sua relação hoje de união estável. E à medida, como eu falei, dentro dessa dinâmica, você pode ir perfeitamente alterando. Mas é totalmente aplicável e mais do que aplicável. É um dos casos mais indicados. E essa ideia de levar em consideração justamente essa dinâmica das relações familiares, já que o planejamento sucessório permite essa atualização, a alteração, a adaptação a cada momento que vivemos. Olá, professor. Meu nome é Marcele. Eu gostaria de saber qual a relação entre planejamento sucessório e o regime de bens do casamento. Marcele, essa pergunta ela é relevantíssima. Embora a gente viva um momento não muito claro no judiciário acerca de determinados pontos nervosos sobre o regime de bens
e o direito sucessório, basta você observar o código que, a depender do regime de bens, eu tenho uma participação diferente do cônjuge na vocação hereditária. Então, isso é muito importante. Então, veja que o pacto nupcial pode ser relevante, o regime de bens, e o pacto não só apenas para escolher o regime, mas quais são os bens particulares, quais os bens que não se comunicam, enfim. O planejamento sucessório, ele não é visto como um ponto isolado. Então, esse particular é extremamente importante. Me permitindo falar também em relação, está no meu livro com o Pablo, uma das coisas que a gente faz, deixa bem mais registrado, é justamente essa íntima relação. Por quê? Porque a depender da modalidade do casamento, da modalidade do regime de bens do casamento, o planejamento sucessório adequado vai variar. Olá, professor. Meu nome é Renata. Eu queria saber assim, a diferença entre planejamento sucessório, elaboração de testamento e antecipação de legítima. Renata, essa pergunta sua é uma pergunta muito comum e uma pergunta importante. Veja que planejamento sucessório tem que ser visto como um gênero. Adiantamento de legítima, o próprio testamento, são métodos em que eu posso fazer o planejamento sucessório. São, na verdade, não se confunde, são métodos, né? Inclusive, para ser muito franco, o testamento em si, ele tem que ser residual, é quase que o fim. Até porque se eu tiver testamento, necessariamente eu vou ter inventário. Porque o nosso sistema, o que ele diz? Se eu tiver testamento, eu tenho que ter inventário judicial. Então, muitas das vezes, o planejamento é feito para se evitar, né, um inventário judicial, para o que ficar residualmente ali poder ser feito por escritura pública. Então veja, apesar do testamento ser um método, em alguns casos a gente faz o planejamento para excluí-lo. Exato. E a antecipação da legítima? A antecipação da legítima seria uma ideia, né, de que se pode fazer o quê? Como se fosse assim, a grosso modo, uma doação em vida, né, uma doação em vida para os herdeiros, que quando às vezes a gente faz em forma de planejamento com a concordância de todo mundo, sequer tem que fazer a colação, porque na verdade não tem prejudicado, todo mundo concorda. Então é uma ideia, às vezes, o planejamento sucessório não escondido. O planejamento sucessório, muitas das vezes, ele é compartilhado com todos os herdeiros. Às vezes você cria uma situação de consenso, e é aquela que o sujeito pode dormir para sempre, na eternidade, tranquilo, que efetivamente assim, ele contemplou todo mundo, deixou todo mundo seguro. É a essência, talvez, da finalidade do planejamento, a ideia de uma revalorização, de uma solução consensual. Mas aí eu quero dizer que foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Papeando, falando de um tema difícil, um tema que muitas vezes as pessoas têm uma imensa dificuldade na prática, ou mesmo na academia, para compreender a complexidade. E eu não tenho a menor dúvida que você é o cara para poder explicar planejamento sucessório. E por isso, conceda-me a honra de um brinde. E com isso, nós encerramos mais um Papeando com Pamplona, que falamos hoje sobre planejamento sucessório, que no final das contas é querer deixar em paz todos aqueles que nós amamos e que a vida continua, mesmo depois que nós passarmos.